Existem muralhas que ninguém vê, mas que conseguem prender uma vida inteira. Muralhas feitas de medo, culpa, insegurança, pensamentos negativos e crenças que repetimos por anos e começamos a acreditar que fazem parte de quem nós somos. Mas Josué, no capítulo 6, nos mostra algo poderoso. Nenhuma muralha permanece para sempre quando decidimos caminhar em direção à liberdade. Antes de começarmos, se inscreva no canal. Assim você não perde os próximos conteúdos. No capítulo 6 de Josué, o povo de Israel estava diante de Jericó. Jericó era uma cidade protegida por grandes muralhas. Humanamente falando, parecia impossível entrar naquele lugar. Mas o maior desafio não era apenas a muralha de pedras. O maior desafio era não deixar que aquela muralha entrasse na mente do povo. Porque uma barreira do lado de fora pode ser vencida. Mas quando a barreira passa a viver dentro de nós, ela se transforma em medo, dúvida e desistência. Quantas vezes acontece isso com a gente? Nós olhamos para um problema financeiro, para uma doença, para uma dificuldade na família, para um projeto que não deu certo, ou para uma porta que ainda não se abriu, e começamos a pensar: isso não é para mim, eu nunca vou conseguir, minha vida sempre será assim, eu não tenho capacidade, já passou meu tempo. E essas frases vão construindo muralhas dentro da nossa mente. E muitas vezes a gente nem percebe. Jericó nos ensina que nem toda prisão tem portas e cadeados. Algumas prisões são formadas por ideias que aceitamos como verdade. Deus entregou a Josué uma estratégia que parecia estranha. O povo deveria marchar ao redor da cidade durante 6 dias. E no 7º dia, deveria dar 7 voltas. Depois, os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo daria um grande grito e as muralhas cairiam. Talvez algumas pessoas tenham pensado: como caminhar em volta de uma cidade fará essa muralha cair? Mas aqui aparece o primeiro princípio que podemos levar para a vida. Nem sempre o caminho da transformação começa fazendo sentido. Muitas vezes ele começa com uma decisão. A gente não precisa entender tudo para começar. Nós não precisamos ter todas as respostas para dar o primeiro passo. Muitas pessoas continuam presas porque estão esperando sentir coragem para agir, mas quase sempre a coragem nunca nasce antes de começar a caminhar. Quase sempre a coragem nasce depois que começamos a caminhar. O povo não ficou parado olhando para a muralha. Eles começaram a marchar. E isso fala muito sobre a nossa vida. Talvez a nossa primeira volta seja organizar a mente. Talvez seja procurar ajuda. Talvez seja cuidar melhor da saúde, talvez seja aprender algo novo, controlar os gastos, perdoar alguém, talvez seja acreditar nos talentos que recebemos. A liberdade não acontece apenas quando a muralha cai. Ela começa quando nós deixamos de ficar parado diante dela. Existe outro detalhe
muito importante nessa história. Durante boa parte da caminhada, o povo marchou em silêncio. Eles não ficaram reclamando, não ficaram repetindo que a muralha era grande, não ficaram alimentando o medo um dos outros. Isso nos ensina a cuidar das palavras que usamos durante os nossos processos. Quando a gente repete todos os dias que nada dá certo, nossa mente começa a procurar provas de que realmente nada dará certo. Quando nós dizemos que somos incapazes, começamos a agir como pessoas incapazes. Por isso, uma das primeiras práticas para a gente despertar é observar aquilo que estamos dizendo para nós mesmos. Nós podemos fazer um exercício simples. Durante alguns dias, prestar atenção nas frases que mais repetimos. Eu não consigo, eu não tenho sorte, eu tenho medo de tentar, dinheiro é muito difícil, as pessoas sempre me decepcionam. Depois de identificar essas frases, precisamos perguntar: isso é uma verdade ou apenas uma crença que aprendi? Talvez alguém tenha dito que nós não éramos capazes. Talvez a nossa família tenha vivido dificuldades e a gente começou a acreditar que prosperar era errado, perigoso ou impossível. Talvez tenhamos cometido erros e transformado esses erros em nossa identidade. Mas nós não somos os nossos erros. Nós não somos o medo que sentimos, não somos aquilo que disseram sobre nós. Nós somos seres humanos em desenvolvimento, com dons, capacidade, inteligência, criatividade e possibilidades e a possibilidade de aprender. Essa consciência é fundamental, porque nenhuma muralha cai enquanto continuamos chamando de identidade aquilo que na verdade é uma limitação temporária. O povo deu voltas em Jericó e durante algum tempo nada aconteceu. A muralha continuava de pé. Esse é um dos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Continuar quando ainda não vemos resultado. A gente começa a mudar os hábitos, mas a vida ainda parece igual. Começamos a trabalhar em um projeto, mas ninguém percebe. Começamos a organizar, ou melhor, começamos a economizar, mas o dinheiro ainda é pouco. Começamos a cuidar da mente, mas alguns pensamentos continuam voltando. Nessa hora podemos pensar que nosso esforço não está funcionando. Mas a história de Josué nos lembra que existem processos que estão avançando antes que o resultado apareça. Cada volta tinha um propósito. Cada passo fazia parte da preparação. Na vida também é assim. Uma semente não aparece no mesmo dia em que é plantada já como uma árvore. Primeiro ela cresce em uma parte que ninguém vê debaixo do solo. E isso é uma lei natural da vida. Antes de vermos a mudança do lado de fora, alguma coisa precisa ser fortalecida dentro de nós. Por isso não devemos medir todo o nosso progresso apenas pelos resultados visíveis.
Às vezes o nosso maior avanço é conseguir dizer não para aquilo que nos fazia mal. Talvez é levantar da cama, mesmo sem vontade, parar de alimentar uma discussão, voltar a tentar, pedir perdão, admitir que precisamos mudar. Isso também é progresso. E no 7º dia chegou o momento do grito. Mas aquele grito não era apenas barulho, era um ato de fé, de confiança, de decisão e de alinhamento. Depois de caminhar, obedecer e permanecer, o povo precisou liberar a voz. E aqui está uma pergunta importante. Qual voz está presa dentro de nós? Talvez seja a voz que precisa dizer: eu não aceito mais viver dominado pelo medo. Eu posso construir uma nova história. Eu vou usar os dons que recebi. Eu mereço viver com paz. Eu posso prosperar sem perder meus valores. Eu posso construir riqueza com sabedoria e propósito. O grito da liberdade acontece quando deixamos de concordar com a prisão. Não significa que todos os problemas vão desaparecer de uma vez. Significa que nós tomamos uma decisão interior de que o medo não será mais o dono da nossa vida. Prosperidade não é apenas ter dinheiro. Prosperidade é ter recursos, paz, saúde, tempo, boas relações, consciência e liberdade para viver aquilo que faz sentido. E a verdadeira riqueza não nasce apenas do acúmulo, nasce quando usamos bem aquilo que recebemos. Nossos talentos podem criar soluções, nossas habilidades podem servir outras pessoas, nosso trabalho pode gerar valor, nossa experiência pode orientar alguém. Aquilo que sabemos fazer pode se transformar em uma fonte de crescimento para nós e para outras pessoas. Mas para isso precisamos romper a crença de que não temos nada para oferecer. Todos nós temos alguma capacidade, todos nós recebemos talentos, dons, talvez ainda não esteja desenvolvido, talvez essa capacidade tenha sido esquecida, talvez exista, ou talvez esteja escondida debaixo do medo, mas ela existe. Uma dica prática para nos encontrarmos nessa caminhada chamada vida é reservar alguns minutos para refletir, questionar e responder algumas perguntas. O que eu faço com facilidade? O que as pessoas costumam pedir que eu faça ou explique? Que problema eu gostaria de ajudar a resolver? Essas respostas podem revelar talentos, habilidades e caminhos que estavam escondidos. Não precisamos encontrar todo o nosso propósito em um único dia. Podemos começar reconhecendo o primeiro passo. Despertar não é uma fuga da realidade. É uma forma de olhar para a realidade com mais consciência. É perceber a muralha, mas não se ajoelhar diante dela. É reconhecer o medo, mas não entregar a direção da vida para ele. É entender que liberdade exige fé, mas também exige movimento. As muralhas de Jericó caíram, mas o povo precisou entrar na cidade.
Isso nos ensina que depois do rompimento vem a responsabilidade. Não basta abandonar uma crença limitante, precisamos construir uma nova forma de pensar. Não basta sair de uma situação ruim, precisamos aprender a não voltar para ela. Não basta desejar prosperidade, precisamos desenvolver sabedoria para administrar aquilo que chega nas nossas mãos. Liberdade sem responsabilidade pode se transformar em uma nova prisão. Por isso, o verdadeiro despertar une consciência, decisão e ação. Talvez hoje exista uma Jericó diante de nós. Pode ser uma dívida, pode ser uma culpa, um medo, uma dependência emocional, uma insegurança, um sonho abandonado, uma vida que parece ter perdido o sentido, mas precisamos lembrar, a muralha pode ser grande, mas ela não é maior do que a capacidade nossa ou a capacidade que existe dentro de nós quando caminhamos guiados por princípios. Vamos dar a próxima volta, vamos cuidar das palavras, vamos rever as crenças, vamos reconhecer nossos dons, vamos agir com sabedoria e no momento certo vamos liberar o nosso grito de liberdade. Não um grito de raiva, mas um grito de decisão. A decisão de não passar o restante da vida preso ao que aconteceu no passado. A decisão de aprender, crescer, prosperar e usar a própria vida com propósito. Hoje talvez a muralha ainda esteja de pé, mas alguma coisa já começou a mudar. Porque nós não estamos apenas olhando para ela. Nós estamos caminhando, estamos nos movimentando. E quem começa a caminhar com consciência já começou a sair da prisão. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja enfrentando uma grande muralha e deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa jornada do despertar. No próximo vídeo nós vamos continuar aprendendo a construir uma vida livre, próspera e alinhada com aquilo que realmente somos. Até o próximo vídeo.